Meu nome é Antonieta Barbosa, eu sou advogada. Pela minha experiência como paciente de câncer, eu acabei me especializando em direito do paciente. E eu escrevi um livro que chama Câncer, Direito e Cidadania, e hoje eu faço um trabalho de consultoria e assessoria para pacientes, familiares, e médicos, advogados, que consultam esse livro, né, que se tornou uma referência. O livro Câncer, Direito e Cidadania, que eu já tinha falado, trata de todos os direitos que o paciente pode reivindicar durante a sua enfermidade. O paciente, ele se vê envolvido em diversas situações, em vários contextos, onde ele pode se beneficiar da lei, mas o difícil é que o paciente possa saber exatamente onde ele está inserido e qual o direito, o benefício a que ele faz jus. Trazendo alguns dados sobre o câncer, né, é a segunda causa de mortes no Brasil, isso é uma tendência mundial. Existem quase 500 mil casos previstos só para o ano de 2011 e a maioria dessas pessoas que receberão esse diagnóstico não tem qualquer informação sobre os seus direitos. Esse livro foi editado com a finalidade de ajudar pacientes e familiares, conscientizando sobre os direitos e benefícios que eles fazem jus, encorajando-os a resgatar sua cidadania. E entre os principais direitos que eu listei, né, e nas situações onde o paciente está inserido e onde ele pode se beneficiar dos direitos, estão, por exemplo, o auxílio-doença. O paciente que passa por um tratamento, um diagnóstico de câncer ou de qualquer outra doença grave, ele tem direito, né, os 15 primeiros dias pagos pela empresa, e a partir do 16º dia ele tem direito ao auxílio-doença. Essa informação é até bem conhecida. O que muita gente não conhece é que existe um período chamado período de graça, onde o paciente faz jus a 12 meses depois de parar de contribuir, que é por isso que chama período de graça, e esses 12 meses podem se estender por mais 12, ou seja, 24 meses, ou até por 36 meses, dependendo de alguns requisitos. Por exemplo, o paciente que é segurado da Previdência, que já contribui há mais de 10 anos, sem perder a qualidade de segurado, ele tem um período de graça de 24 meses. E se, além disso, ele ficou involuntariamente desempregado, recebeu o seguro-desemprego, ou se viu em alguma outra situação de inscrição nas agências oficiais de mão de obra, ele tem mais 12 meses acrescidos a esse período, que soma 36 meses. Essa informação é pouquíssimo divulgada e muitos pacientes que estão desempregados, às vezes não sabem que têm direito a 12, 24 ou 36 meses, quando ele pode requerer qualquer benefício da Previdência, não só auxílio-doença. A aposentadoria integral, ele tem direito pelo INSS, e essa aposentadoria integral pode ser acrescida de 25%, mesmo que ele já receba o teto máximo. Quando o paciente aposentado por invalidez precisar de auxílio de um cuidador, de uma terceira pessoa. E é bom que fique claro que esse cuidador não precisa ser remunerado. A pessoa que precisa do auxílio de um terceiro para os atos da sua vida independente, ela faz jus a um acréscimo, um adicional de 25% no seu benefício de aposentadoria. Os servidores públicos também estão inseridos, né, nesse contexto, porque fazem jus, no caso não é auxílio-doença, mas a licença-saúde, eles são regidos por regime próprio, aposentadoria integral também, a pensão por morte, no caso de falecer, os teus sucessores legais, né, têm direito à pensão por morte.
Os militares também têm seu estatuto próprio, fazem jus também à licença-saúde, aposentadoria, pensão por morte e ainda tem alguns outros benefícios que estão no seu estatuto. A contribuição previdenciária, ela é reduzida para o servidor que foi aposentado por doença grave. O servidor público aposentado por doença grave, ele tem direito a um redutor na sua contribuição previdenciária. E muitos servidores não têm essa informação e acabam pagando algo que não é devido. O benefício de prestação continuada, que é regido pela Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida como LOAS, também é um benefício que a pessoa que fica doente e não tem condições de se manter e cuja família também não tem condição de mantê-lo, ele tem direito a esse benefício que é equivalente a um salário mínimo mensal e que tem a peculiaridade de não gerar pensão e nem gratificação de Natal. O saque do Fundo de Garantia é um direito, nesse caso é privativo do paciente de câncer, AIDS e pacientes terminais, que pode ser sacado todo o total dos depósitos para o tratamento próprio ou de algum dos seus dependentes. No caso, uma informação que muitas pessoas não conhecem, é que esse fundo de garantia pode ser sacado, por exemplo, pelo pai e pela mãe simultaneamente, para o tratamento de um filho, por exemplo. Ou se um trabalhador tem câncer e ele pode sacar para ele, e se a esposa tem câncer, ele pode sacar também em benefício dela, ou seja, para tratamento próprio ou de um dependente. E os dois, nesse caso, também podem sacar, que são hipóteses distintas. Muita gente não tem essa informação. O PIS-PASEP também é a mesma situação, né? O PIS pode ser requerido junto à Caixa Econômica e o PASEP junto ao Banco do Brasil. Outro direito que realmente influi muito na condição de vida, né? Que o paciente, quando ele tem uma doença grave, essa doença se torna onerosa não só fisicamente, né? Mas financeiramente também. Então, os aposentados, pensionistas, eles têm direito à isenção do imposto de renda. E é bom assim que fique claro que, por exemplo, o pensionista, ele às vezes recebe sua pensão, desconta o imposto de renda e quando um dia ele é acometido de câncer ou de alguma outra doença grave listada em lei, não só o câncer, ele tem direito, ele faz jus a ter sua pensão livre, isenta do imposto de renda, e isso aí é uma informação que às vezes passa porque o pensionista não tem às vezes o mesmo conhecimento que o servidor público tem. E esse requerimento do imposto de renda, quando a pessoa não requer, na época do diagnóstico, ele pode ser retroativo, ou seja, pode requerer os atrasados com limite de 5 anos, né? Porque de 5 anos para trás prescreve. Mas, em geral, as pessoas, quando têm o diagnóstico, elas ficam muito transtornadas e acabam esquecendo de requerer, e quando vê, já se passaram muitos meses, né, e ela acaba perdendo, não perde o direito porque ela tem esse prazo, né, de 5 anos. Mas é importante que não passe, porque eu já atendi muitos pacientes que depois de 8, 10 anos não sabiam que tinham esse direito e perderam algum período aí atrasado. Essas isenções tributárias, um pouco polêmicas, sobre a isenção do IPI, ICMS, IOF e IPVA na compra de veículo. Nesse caso, essas isenções não são privativas do paciente, e sim da condição de deficiência física que, por exemplo, a retirada dos gânglios linfáticos axilares ou inguinais podem causar num paciente de câncer ou de alguma outra doença. Por exemplo, as mulheres que tiveram câncer de mama, elas extraem os gânglios linfáticos das axilas e, como tal, podem ser enquadradas como deficientes físicas
para efeito das isenções tributárias, né, na compra de veículos. É importante destacar que o prazo para que a pessoa venda esse veículo comprado com isenção é de 2 anos, no caso do IPI, e de 3 anos, no caso do ICMS. O ICMS é um imposto estadual e tem um prazo maior para a venda do veículo. E se a pessoa, às vezes, já aconteceu muito de vender o carro com 2 anos e ter que recolher depois o ICMS. Então é bom ficar atenta porque desse desencontro de prazos pode causar uma despesa, um ônus inesperado. Foi constatado que a direção comum, numa manobra parada, a pessoa pode estar deslocando um peso de 30 quilos, equivalente a 30 quilos. E na direção de um carro automático, esse peso é reduzido para 5 quilos. Né? Essa informação é passada pelas montadoras, por técnicos. E tenho exemplos de pessoas, como essas que podem ser vistas nas fotos, que retiraram os gânglios linfáticos axilares e que não tiveram o devido cuidado e continuaram exercendo funções indevidamente, ou de digitação, ou carregando peso, ou dirigindo um carro comum, e desenvolveram essa sequela grave, né, que é o linfedema. A cirurgia de reconstrução mamária também é um direito privativo das mulheres que tiveram suas mamas mutiladas ou amputadas. É um direito que foi conquistado com muita luta no Congresso, né? Existem 2 leis federais, que uma obriga o SUS e a outra obriga os planos de saúde a fazer a cirurgia de reconstrução mamária. E algumas vezes as pessoas não se dão conta de que o direito à simetrização, ou seja, a correção da mama oposta, está implícito na reconstrução mamária, porque a simetrização vai recompor a silhueta, a postura, a autoestima, e essas leis foram votadas na época porque foi detectado que as mulheres que não tinham condições de fazer cirurgia plástica, depois da cirurgia de câncer de mama, elas morriam muito mais rapidamente do que as mulheres que tinham condições financeiras e que conseguiam reconstituir suas mamas com cirurgião plástico, que na época era considerado uma cirurgia embelezadora e hoje é uma cirurgia reparadora e garantida por lei, tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Planos de saúde, essa situação envolve em muitas ocasiões, né, o paciente de câncer, né, que ele está sempre tendo procedimentos de cirurgias e quimioterapias, enfim, ele está sempre envolvido, né, com os planos de saúde e com os contratos. Nessa particularidade, é bom notar que, por exemplo, o cheque calção, né, proibido por lei, por uma resolução da ANS, e recentemente uma lei também do Estado de São Paulo prevê que é proibida a cobrança nos estabelecimentos credenciados, conveniados ou da rede referenciada, da cobrança de qualquer tipo de depósito, calção ou algum adiantamento. Então, os pacientes, quando tiverem que ser internados ou passar por algum procedimento em estabelecimentos da rede credenciada, conveniada ou referenciada, eles não têm obrigação nenhuma. A única obrigação do paciente, na verdade, é pagar a mensalidade em dia, né, do plano de saúde. Outra coisa que é interessante chamar a atenção são as diárias, né? Às vezes o paciente tem um contrato que cobre um tipo de apartamento e no hospital não tem disponível e às vezes ele é acomodado em um apartamento superior e o hospital não pode cobrar diferença de diárias. Isso acontece frequentemente e nem pode também internar o paciente numa enfermaria quando o contrato dele cobrir apartamento. E também é bom ressaltar que os acompanhantes de menores e idosos devem ter suas diárias cobertas, diárias e alimentação cobertas. E que as dúvidas quanto aos planos de saúde devem ser
devem se dirigir, né, os pacientes à ANS, que é a agência que regula a saúde suplementar, no telefone que está aí, 0800, ligação gratuita, e que tem realmente atuado bastante e eficientemente nas discordâncias envolvendo pacientes e planos de saúde. Agora vamos dar um intervalo e voltamos a seguir. Retornando, né, ao assunto, é importante também que o paciente fique sabendo que ele pode resgatar prêmio de seguro e previdência privada. Nesse caso, é interessante que ele leia bastante o contrato, porque existem situações onde são colocadas cláusulas, por exemplo, os pacientes às vezes têm uma conta no banco ou recebem seu pagamento e naquele contra-cheque ou naquela conta bancária já tem um desconto de um seguro de vida, por exemplo. E esse seguro de vida às vezes cobre a invalidez e a morte. No caso do paciente ficar inválido, eu já vi vários casos de pacientes que não tinham essa informação. Pagavam um seguro há anos, 10, 15, 20 anos, e lá nas cláusulas contratuais tinha escrito que ele tinha direito a sacar no caso de invalidez. A pessoa fica inválida, é aposentada por invalidez com a palavra da Previdência oficial do Estado e o banco negar o pagamento do prêmio do seguro. E é importante que se leia com bastante atenção os contratos, porque o paciente também ele é inserido também nessa relação, né, com bancos, contratos, previdência privada. Quitação da casa própria. É importante verificar se existe um seguro cobrindo a invalidez ou a morte. É um caso assim parecido com o seguro, né? O paciente ele paga um seguro que já vem descontado na prestação, né? Vem sempre o valor da prestação e o valor do seguro embutido naquela prestação, cobrindo invalidez ou morte. No sistema financeiro da habitação, esse seguro é obrigatório. E em alguns outros tipos de contrato, é importante que se leia, né, o contrato para verificar se existe um seguro cobrindo essa prestação. A questão dos medicamentos, que é muito polêmica, porque envolve, às vezes, valores altos, né? Só como um exemplo, foi citado aqui o Glivec, que para leucemia, na faixa de mais de 10 mil reais, né? E que a maioria das pessoas não tem condição de pagar. Então, que os pacientes fiquem sabendo que o medicamento, desde que respaldado por um laudo médico, ele é direito do paciente e dever do Estado, é a responsabilidade do Estado. Então, se o paciente não conseguir, não tiver condições de pagar o medicamento prescrito pelo médico, ele tem como buscar, né? Ele pode buscar nas associações, né, de apoio ao paciente, ou com um advogado, ou com defensoria pública, o medicamento de que ele precisa, porque isso aí está na Constituição, né, e na lei, que é responsabilidade do Estado. A questão das pessoas ostomizadas, né, elas precisam de bolsas coletoras, né, que elas ficam com uma ostomia, por onde saem os dejetos alimentares, e muitas pessoas, eu já presenciei inúmeros pacientes que gastavam bastante dinheiro com essas bolsas. E nessas minhas buscas, né, quando eu estava fazendo o meu tratamento, eu descobri que essas pessoas têm direito pelas associações, né, e aí no caso eu ressalto bastante a importância das associações, né, de apoio ao paciente no Brasil inteiro.
existe a Associação de Osteomizados que fornece tanto as bolsas como as orientações nutricionais e de higiene. Existe outro direito também que é importantíssimo, que não envolve diretamente dinheiro, mas que facilita bastante a vida do paciente, que é a isenção do rodízio de automóveis, né? Por enquanto, só existe essa isenção no município de São Paulo, mas o paciente em tratamento com laudo médico, ele pode requerer a isenção do rodízio, e isso é um conforto, né, que vai dar qualidade de vida para o paciente. A questão da prioridade processual. Existe hoje uma lei, né, que foi votada e aprovada em 2009, que diz o seguinte: no caso de procedimentos administrativos junto ao INSS, à Receita Federal, ao DETRAN, no Poupa Tempo, Expresso Cidadão, enfim, em qualquer local onde o paciente se dirija e que esteja envolvido em algum procedimento administrativo, ou seja, fora da esfera judicial, o paciente tem prioridade. O paciente de câncer, de AIDS, de doenças graves, ele tem prioridade. Ele pode, quando fizer seu requerimento, já incluir o artigo dessa lei, né, que trata da prioridade do paciente de doenças graves. No processo judicial, nas ações judiciais, a mesma coisa, né? Porque o paciente, às vezes, ele tem uma perspectiva de vida muito mais curta em função da sua doença, da gravidade da sua enfermidade, e ele também tem direito à prioridade nas ações judiciais. E aí, nesse caso do processo judicial, ele tem que requerer através do seu advogado, que requeira em qualquer fase do processo. A questão do transporte, pousada e alimentação, chamado TFD, né, que todo mundo conhece como TFD, ele é pago para que o paciente se desloque até do seu domicílio até os centros de atendimento, né, porque os centros de atendimento de alta complexidade, eles ficam localizados nos grandes centros urbanos. Os pacientes que moram distante, longe, eles precisam se deslocar. E o governo repassa, o Ministério da Saúde repassa verbas para os estados, que repassam para os municípios, que garantem o direito do paciente se locomover do seu domicílio até a capital ou até onde tem o centro mais próximo de atendimento de alta complexidade. No caso do paciente de câncer, que faz radioterapia e quimioterapia, ele tem esse direito. No entanto, o valor que é disponibilizado nessa tabela é extremamente baixo, risório até, não cobre as despesas, né? Os transportes são muito precários e as pessoas acabam ficando em casas de apoio e em locais inadequados, geralmente, né? E às vezes até vivendo assim, de favores, né, de parentes, porque não tem condição. Porque além desse valor irrisório, a lei ainda atrela essa verba à disponibilidade orçamentária do município. E, frequentemente, o paciente tem o direito, precisa fazer o tratamento e a verba o município não disponibiliza. Transporte urbano no estado de São Paulo, e aí o paciente deve se dirigir ao seu município, à Secretaria de Transportes do seu município, porque isso é uma legislação local, né? Em São Paulo existe uma resolução conjunta que dá direito, né, ao transporte urbano gratuito. E aqui, sobre o Código de Ética Médica, existe o novo Código de Ética Médica, né, que foi publicado em 2009, que ele trouxe algumas mudanças, né, quanto, por exemplo, à autonomia do paciente, né? O paciente tem direito a não ser submetido a tratamento cruel, desumano, inútil. Ele tem direito também à segunda opinião, direito à conferência médica, né? Direito de ser informado, e o médico também tem o dever de informar, né? O novo Código de Ética Médica trouxe, né, algumas novidades, focando sobretudo nesses pontos, né? Autonomia do paciente, direito à segunda opinião e o tratamento humano. E aqui vão algumas dicas, né, de prevenção
eu sempre acrescento, junto aos direitos do paciente, ele tem também esse direito de ser informado sobre como prevenir, né? Em alguns casos o câncer não pode ser prevenido, mas em alguns casos sim. E nesses casos, as dicas, né? Parar de fumar, fazer uma dieta saudável, limitar ou abolir ingestão de bebidas alcoólicas, fazer autoexame mensal das mamas, né? Inclusive, eu gostaria de ressaltar que existem também casos de câncer de mama em homens, né? E, embora eles não frequentem os mastologistas, nem façam autoexame mensal, pode acontecer também o câncer de mama em homem. Bem mais raro, mas pode acontecer. O exame de Papa Nicolau para o câncer ginecológico, o autoexame de testículos, exame de sangue oculto nas fezes, exame preventivo de câncer de próstata, evitar a exposição solar, autoexame da boca e pele, né? Consultar seu dentista regularmente e deixar para médicos, principalmente os médicos, né, que são atores sociais importantíssimos nesse processo de conscientização e melhoria da qualidade de vida do paciente, né, que eles podem contar com a Abrale, qualquer informação sobre direitos do paciente, aquisição de medicamentos, orientação jurídica, apoio psicológico, né? A Abrale fornece todo esse apoio multidisciplinar, né? Cujos endereços e telefones podem ser vistos. Que os pacientes médicos podem encontrar todo esse apoio na Abrale através do www.abrale.org.br. Eu tenho também o meu site pessoal, que é antonietabarbosa.adv.br, e deixo também o telefone da Abrale, que é o 11 de São Paulo, né, 3149-5190, e o 0800-773-9973. E no final, eu agradeço a todos a atenção e deixo também disponível o meu e-mail, que é antonieta@abrale.org.br.